O curso supremo do raciocínio é o curso decodificador da cultura racional. A cultura racional é formada por 3 cursos básicos, o primário, o secundário e o superior. Essa é a base cultural racional, os 3 cursos do desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio. Fazendo esses 3 cursos, que se completam com a leitura dos 1000 livros, o raciocínio está desmaterializado e a máquina do raciocínio está pronta para entrar em funcionamento. Mas em relação ao saber racional, esses 3 cursos não levam o estudante a obter o correto saber racional. Por esses 3 cursos serem feitos na primeira lida, e a primeira lida não é o bastante para que ninguém obtenha o saber correto e completo da cultura racional. Sendo assim, o máximo que o estudante consegue é obter o saber básico da cultura racional. E o que é o saber básico? É uma visão geral que o estudante tem dos assuntos racionais, mas que ainda não tem todos os pontos separados e alinhados corretamente. Ainda não tem cada elemento colocado devidamente na linha do tempo e sendo definido precisamente. O entendimento está ainda incompleto, com muitos dos assuntos ainda sendo interpretados misturados uns com os outros, ainda carecendo de serem relidos para serem definidos em separado. O estudante ainda não consegue observar a psicologia racional, não interpreta adequadamente a progressividade da apresentação dos assuntos racionais. Esse é o saber básico ou primário da cultura racional. De onde se pergunta? Mas se o estudante já fez mais de uma lida, ou muito mais lidas, então esse estudante já tem o saber completo e correto da cultura racional. Não é verdade? Não, não é. Porque não basta reler os 1000 livros uma meia dúzia de vezes, ou muito mais vezes, para que se possa obter o correto saber racional. Há a necessidade de se reler levando em conta o redígio do desencanto, fazendo assim, o curso supremo do raciocínio. Caso contrário, o estudante só estará repetindo os cursos básicos, só estará reforçando ainda mais as interpretações equivocadas que adotou na sua primeira lida da cultura racional. Por isso existe na cultura racional, o curso supremo do raciocínio, que é o curso feito na relida para que todos possam obter e assimilar o correto saber racional. Para ver a importância de se saber como é, e para que é, o curso supremo, para que todos possam, em suas relidas, fazendo esse curso final da cultura racional, avançar no aprendizado, para virem a ter o correto saber racional, que é esse o propósito do curso supremo de cultura racional, prover ao estudante o correto saber racional. E qual é o propósito de se adquirir o correto saber racional? É ficarmos prontos para a vidência racional. Salve! O eu elétrico e magnético e o eu racional. O eu elétrico e magnético é a vida humana sendo conduzida pelas energias do chão, quer dizer, é o ser humano pensando e imaginando. E o eu racional é o habitante do mundo racional, que todos trazem em sua pineal, em sua máquina do raciocínio, para que o ser humano tenha como deixar de ser um pensador e passe a ser um raciocinador, um racional. Aí o eu do ser material elétrico e magnético, na ligação com esse eu racional com o habitante do mundo racional, passa a ter a forma racional, a forma de um eu racional. Então o ser humano, em sua racionalização, deixa a forma de um eu elétrico e magnético e passa a ter a forma de um eu racional, a forma de um habitante do mundo racional. Que em outras palavras temos: tem a centelha de vida elétrica e magnética, e tem a vida racional. 2 vidas em um só corpo, por a vida racional estar materializada em nossa pineal. De modo que, tem a nossa centelha de vida, e tem uma vida verdadeira, a vida eterna que é um habitante do mundo racional, em nossa pineal. E assim é para que a centelha de vida humana possa ser ligada a essa vida eterna racional, e venha tomar também essa forma eterna com consciência racional, a forma da vida de um habitante do mundo racional. E isso é explicado nos livros Universo em Desencanto na forma do redígio do desencanto, onde a parte material humana é chamada de tu e a parte racional, o habitante do mundo racional é chamado de eu. Mas quando as explicações utilizam só o ser humano como referência nessas explicações, aí o tu é o corpo de matéria, e o eu é a casa do fluido elétrico e magnético, onde se encontra a vida humana, que vai pensar e imaginar tudo que passar por essa casa mental. Um eu pensador.
Então, cabe ao estudante, sabendo que tem a forma de comunicação do desencanto, o redígio do desencanto, cabe ao estudante observar do que o racional superior está falando, ao que ele está se referindo, qual é o foco de sua explicação. Porque se ele estiver focando no ser humano como um todo, então o tu é o ser humano, e o eu é o seu raciocínio, o habitante do mundo racional que está em sua pineal. Mas se o foco da explicação for só no ser material humano, aí o eu é a vida pensante e o tu é a parte material, o seu corpo material. Então, para que não se faça confusões, para que não se interprete nada errado, há a necessidade de se observar do que, ou de quem o racional superior está falando, e qual é a maneira como ele está tratando essa ou aquela questão. Salve! A descida da planície racional. Primeiro saiu a planície racional do seu lugar de origem, e no sair, começou a descer, abrindo esse abismo cósmico, este espaço imenso do mundo racional até esse chão, que é esse universo deformado em que nascemos e estamos vivendo. Então, primeiro veio a descida da planície racional, mas sem se transformar. A transformação ou deformação se deu depois, com a formação do Sol, pelas virtudes perdidas dos racionais que causaram a sua descida. Então, com a formação do Sol, esse corpo de vida poderoso começou a transmitir suas micro-ondas que foram afetando a composição da qual a planície racional é feita. Que dessa ação é que veio a sua transformação, a deformação da planície nesse segundo mundo material elétrico e magnético. Sendo o Sol, portanto, o agente direto responsável pela transformação da planície racional. E na transformação do que era, para o que é, ficamos todos aqui dentro desse buraco, aprisionados devido à limitação de nossas formas corpóreas, corpos de matéria elétrica e magnética. Todos em cima desse chão, rodeado por água em grande extensão, com todos olhando para cima e perguntando: será que viemos de cima ou é aqui mesmo a nossa vida em cima desse chão? E hoje, todos estamos sabendo de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. Porque a planície racional em sua descida e transformação, não ficou entregue ao acaso, não foi largada para desaparecer abismo abaixo. Foi projetada e planejada, a sua deformação, para que não se perdesse em sua degeneração. Então a planície racional desceu, e se transformou, mas tendo sua transformação e deformação, guiada pelo dono da vida, o mundo racional. Para que assim, mesmo deformada, servisse aos muitos propósitos racionais, e tendo sua volta ao seu estado natural, programada para a 22ª eternidade. E nós, seres humanos, com a chance de voltarmos agora, na 21ª eternidade, porque teve também esse planejamento racional. Por isso todos fomos dotados com o raciocínio, que é o poder da origem para que todos possamos ser conduzidos para fora desse buraco infernal. Então veio a fase racional, e nessa fase de salvação de nossas vidas, veio os meios e modos para que todos possamos desenvolver a desmaterialização de nossos raciocínios, para que esses liguem sua mecânica racional em nossas vidas materiais e as transformem em vidas eternas racional. Que nessa transformação, em vida racional, tem a potencialização de todos, todos independentes da matéria, todos com as suas vidas ligadas aos seus raciocínios, e esses já indo de volta para o mundo racional, com nossas vidas ligadas às vidas deles. Assim, aqui ficamos por mais um tempo, mas, ao mesmo tempo, já estamos dentro do mundo racional, porque nossos raciocínios são a chave que abre as portas do mundo racional para todos nós. Eles abrem as portas do mundo racional e nos conduzem para lá. Por isso se diz do raciocínio, é o condutor da vida eterna. Salve! Qual a forma da superfície da Terra? A forma da superfície da Terra é plana, descreve um plano horizontal, com todos que estão em cima desse plano quando olham para cima estão olhando para a mesma direção. Não é a Terra que é plana, mas a sua superfície. Não um plano perfeito, mas com seus altos e baixos devido às variações das marés e dos acidentes geográficos dos continentes. Já a geometria da Terra como um todo é outra coisa, mas a superfície da Terra, esta descreve um plano horizontal, e não um plano esférico, não uma superfície esférica. Então é plana como o fundo de um poço, o fundo plano de um poço muito fundo. E em cima desse plano horizontal estamos todos nós, e tudo, dentro de um gigantesco buraco, um buraco universal, com todos olhando para cima, com muitos se perguntando: será que viemos lá de cima? Como viemos parar aqui dentro desse buraco? E hoje, todos sabendo como viemos parar aqui,
que foi devido à descida da planície racional. A planície racional veio descendo e abrindo caminho, formando esse imenso vácuo cósmico, e conforme foi sofrendo a ação do calor do Sol, foi se materializando, saindo da planície uma resina, que se transformou em terra, e a planície se transformou em água. E essa água foi se misturando com a terra, foi inundando a terra, fazendo com que as partes menos sólidas submergissem, e ficando acima da água as partes mais sólidas, e mais altas, que são os continentes. E dessas partes sólidas que ficaram acima do nível das águas, tem a parte que circunda todo o perímetro da superfície da Terra. Essa parte circundante formou uma espécie de bojo, uma gigantesca bacia cheia d'água, com os continentes no meio. E essas terras que circundam a Terra, com o tempo, foram cobertas por imensas geleiras. Geleiras intransponíveis devido à sua imensidão e ao seu campo elétrico e magnético. A essas geleiras que circundam a superfície da Terra, foi dado o nome de Polo Sul. Então ficou a Terra formada por terra e água, onde a maior parte da superfície da Terra é de água, e essa água está retida pelas bordas cobertas de gelo, em toda a sua extensão. E a água, em relativo repouso, estará sempre nivelada, sempre horizontalmente planificada, principalmente nos lagos e lagoas, que são formados por águas mais calmas. E esse plano horizontal formado pelas águas é devido à sua física natural. A física natural da água, em estado relativo de repouso, sempre se nivelará, sempre se planificará horizontalmente. E a parte da Terra, dos continentes, desenhando uma superfície com seus altos e baixos, com seus mais variados acidentes geográficos, com suas muitas profundidades, alturas e altitudes, planícies, planaltos e vales. Mas, com todos os seus picos, sempre apontando para a mesma direção do universo. Então a superfície da Terra não é esférica, como sugere a ciência, mas plana, horizontalmente plana e fixa, sem girar. E sendo parada, é iluminada pelo giro do Sol. Por ser o Sol muito menor que a Terra, então, precisa girar sobre a superfície da Terra, dando causa ao dia e à noite, levando luz, calor e vida, para as regiões por onde vai passando. Salve! A primeira vida e a segunda vida. A primeira vida é a vida pura, limpa e perfeita no mundo racional. E a segunda vida é a vida na deformação da planície racional. Então os habitantes do mundo racional, fazendo uso da liberdade, deram causa a essa segunda vida, a vida dentro deste buraco aberto pela descida da planície racional, que se transformou e produziu nossa vida microbiana neste chão. E assim, os habitantes do mundo racional que deixaram a primeira vida se ligaram a uma parte da planície racional deformada, dando causa a essa outra vida, a vida humana. Com isso, podemos também dizer que os habitantes do mundo racional são a primeira vida, e a vida humana, a segunda vida. Ficando assim, duas vidas em um só corpo. Porque o habitante do mundo racional dá causa ao corpo humano, e nele fica materializado, enquanto o corpo humano vai produzir uma outra vida, a vida humana, uma vida elétrica e magnética pelo funcionamento da sua planta, a planta racional do corpo material. Está aí o eu, e o tu. O eu, o habitante do mundo racional, a primeira vida. E o tu, o ser humano, a segunda vida, a vida material. E na leitura dos livros Universo em Desencanto tem essas variações de explicações, para que possamos entender bem o antes de ser, entender bem o que é e como vai deixar de ser o que é, para vir a ser o que foi projetado para ser. Então a primeira vida é no primeiro mundo, o mundo racional, a vida dos habitantes puros, limpos e perfeitos que lá estão, com seu progresso de pureza, que é para onde todos vamos, por meio do desenvolvimento de nossos raciocínios. Quer dizer, vamos deixar a forma da segunda vida, e vamos tomar a forma da primeira vida, a forma de vida racional, para irmos viver a vida verdadeira, a vida no mundo racional. Todos voltando a viver a primeira vida, e se encerrando aqui, essa segunda vida, para todos que desenvolverem seus raciocínios. Um grande momento para todos, porque essa segunda vida, já muito está insuportável, por estar no fim a sua própria estrutura de vida, a matéria. Então por a base da segunda vida que é a matéria estar no fim, já bem fraca e degenerada, essa segunda vida, já não aguenta mais lutar o tempo todo para sobreviver. Por isso um grande momento para todos, deixar essa vida do chão, e ir se integrar, e participar da primeira vida, a vida no primeiro mundo, o mundo racional, que é a vida pura, limpa e perfeita dos habitantes do mundo racional, com seu progresso de pureza racional. Salve!
Os top 7 avanços no meio racional. Top 1. A leitura dos livros Universo em Desencanto. Hoje, todos sabem como deve ser feita a lida dos livros Universo em Desencanto, todos lendo assídua e sequencialmente os 1000 livros racionais. Sendo esse o mais importante avanço alcançado por todos os estudantes da cultura racional, por ser essa leitura a garantia de que a pessoa não nasce mais aqui, dentro da deformação, e a deixa pronta para a hora de sua imunização. Top 2. O estudo dos livros Universo em Desencanto. Todos sabendo da forma correta de se estudar os livros racionais, na relida, para poderem adquirir o correto saber racional, todos fazendo o curso supremo do raciocínio. Sendo esse o segundo mais importante avanço alcançado pelos estudantes da cultura racional, pois está na assimilação do correto saber racional, o amadurecimento racional necessário para que todos venham ter evidência antes de sua imunização racional. Top 3. A produção dos livros racionais a preço de custo. Um avanço de altíssima importância, não só para o meio racional, como para todos de uma maneira geral. Para o meio racional, permitiu que todos os pioneiros estudantes viessem a ter, sem maiores dificuldades, todos os livros em sua residência para si e seus familiares. E para todos, de uma maneira geral, porque possibilitou que a propaganda racional deixasse o formato comercial e passasse a ter o formato fraternal, com os livros colocados gratuitamente ao alcance de todos. Top 4. O redígio do desencanto. Passamos a saber e nos familiarizamos bem com o redígio do desencanto, que é o idioma de comunicação racional, a forma como o racional superior nos ditou a cultura racional, o que nos possibilitou a dirimir as nossas muitas dúvidas, misturas e confusões que fazíamos com os assuntos racionais, porque até então estudávamos a cultura racional na forma do encanto, sem jamais observarmos as particularidades do redígio do desencanto, as quais afetam, significativamente, a correta interpretação dos assuntos racionais. Top 5. Os assuntos fundamentais que são apresentados na forma do desencanto. Tendo sabido quais assuntos fundamentais são apresentados na forma do redígio do desencanto e qual particularidade do redígio do desencanto modificam esses assuntos, passamos a traduzir, corretamente, esses assuntos em nossas relidas, alcançando assim um elevado e correto saber racional. Top 6. A comunicação visual na divulgação racional. Está aí mais um grande avanço alcançado no meio racional, o que resultou e resulta em um maior número de pessoas vendo e sabendo do livro Universo em Desencanto. E com isso, mais e mais pessoas têm suas curiosidades estimuladas para virem a querer saber do que trata esse livro que lhes foi mostrado. Então avançamos da mostra de coisas inúteis ao desenvolvimento do raciocínio das pessoas, para a mostra do que leva todos a terem os seus raciocínios desenvolvidos, o livro Universo em Desencanto. Com isso, hoje, em um evento de propaganda racional, o livro, ou sua figura, não é mais escondido do povo, pelo contrário, de várias formas e maneiras, o livro ou sua figura são colocados diante dos olhos de todos. Top 7. Os esclarecimentos do João. Esse é, sem dúvida, um dos principais elementos responsáveis pelos avanços observados no meio racional, pois as milhares de respostas dadas pelo João aos estudantes racionais nessas últimas 3 décadas possibilitaram a todos deixarem o saber primário racional e avançarem para o correto saber racional, para a correta interpretação dos assuntos e das coisas racionais, sendo, portanto, esses esclarecimentos o ponto de partida ou a chave para o sucesso de todos os avanços citados anteriormente. Salve! A progressividade da cultura racional. No redígio do desencanto tem a progressividade das revelações racionais. O racional superior inicia relatando as coisas de uma maneira, para depois relatar de outra, separando os assuntos e definindo os elementos em separado, para que possamos obter o correto saber racional. Então tem essa forma racional de comunicação das verdades, falando de forma primária no início, para facilitar o entendimento de todos, para mais adiante, tendo o leitor avançado nos livros seguintes, poder então
receber as informações mais apuradas. E assim é que, no início da cultura racional, nos é falado que nós seres humanos é quem deixamos o mundo racional, e aqui estamos pagando pelo uso indevido da vontade, de termos progredido numa parte da planície racional que não estava pronta para o progresso racional. Assim é o início, todos entendendo que somos nós os habitantes do mundo racional que fizemos uso da vontade e causamos a deformação da planície racional. Mas, em seguimento, na continuação da exposição racional, vamos vendo o racional superior mudando esse contexto, até que nos informa que nós, seres humanos, não somos aqueles habitantes do mundo racional, mas que somos sim, um projeto do racional superior, para que na deformação da planície racional, viéssemos a ser gerados, e depois de muito trabalho dado à natureza, viéssemos ficar prontos para a fase racional. E a fase racional é a fase da vida, em que as vidas humanas deixam sua forma deformada e passam a ter a forma de vida racional. Aí, como vidas racionais, todos prontos para deixarmos de ser habitantes desse segundo mundo, esse mundo material e passarmos, aí sim, a sermos habitantes do mundo racional. Então, tem isso no redígio do desencanto, a progressividade das revelações das verdades sobre nossa existência. Falando de uma forma mais simples no início, para mais adiante, falar de forma mais definida, definindo bem os elementos racionais. Aí vamos passar a nos conhecer, vamos saber de fato quem somos, o porquê assim somos, e como podemos deixar de sermos como somos, para tomarmos a forma que todos sonhamos, a forma de seres de vida eterna, habitantes de um mundo onde o nosso próprio natural não nos maltrata e nem nos destrói. De modo que, o estudante, para vir a entender corretamente as muitas coisas do histórico de sua vida, precisa entender e compreender que tem isso na cultura racional, tem a progressividade das revelações racionais. Que sabendo disso, o estudante vai acompanhando as mudanças que o racional superior vai fazendo no contexto de nosso histórico, e com isso, vai corretamente passando a se conhecer. E no se conhecer, fica pronto para outro estágio da sua vida, a vida com a evidência racional. Que é para isso que todos somos estimulados na aquisição do correto saber racional, estimulados a passarmos a nos conhecer, para amadurecermos racionalmente, e ficarmos prontos para a evidência racional. Salve! Em vida. Assim é feita a ligação da pessoa na vida eterna. Em vida, todos ligados aos seus raciocínios, que é a vida eterna racional colocada pela natureza na geração do ser humano. Aí não há mais morte, porque teve sua vida mortal, ligada à vida eterna racional. Só há, então, a mudança da pessoa para o seu verdadeiro natural, para o seu lugar de origem, a planície racional. Uma mudança consciente porque passou de aparelho racional para racional, quando foi ligado ao seu raciocínio. Então uma mudança de lugar, vendo e entendendo tudo, mudando para o seu estado natural de puro, limpo e perfeito, na planície racional. Para de lá então, mudar para o seu progresso de pureza, como um novo habitante do mundo racional. Assim se encerra o processo de gestação da fase racional. De animal racional passou para a fase primária da fase racional, a classe de estudante da cultura racional, a classe de aparelho racional. De aparelho racional, por sua ligação ao seu raciocínio, passou para a classe de racional, aí não morre mais, essa é a parte secundária da fase racional. E de racional, vem a sua transformação consciente para o seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, que é a parte fundamental da fase racional. Completa-se assim o processo de desenvolvimento do raciocínio do ser humano, que é o processo de gestação de um habitante do mundo racional, aqui dentro da deformação da planície racional. Salve! O correto saber racional. Se você não sabia disso, agora sabe, porque aí está explicado e reexplicado para todos, colocado ao alcance de todos, comunicado para todos, em várias redes sociais. Então pergunta-se, o que é o correto saber racional? É o saber avançado da cultura racional, é o entendimento correto dos assuntos racionais, com os elementos constantes da cultura racional, precisamente entendidos e corretamente definidos. Mas onde está este correto saber racional? Está na cultura racional? É óbvio. Está lá, nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, porque aqui só tratamos disso, do que está na cultura racional. Mas este saber está claro, simples e evidente para todos? Não,
Não está, esse é que é o X da questão. Não está, está inserido no redígio do desencanto. E como é isso? É assim, a cultura racional foi ditada seguindo uma metodologia própria, metodologia essa, chamada de redígio do desencanto. E esse redígio do desencanto está descrito logo no primeiro volume da obra, mas uma descrição parcial, que vai se completando ao longo dos demais livros. Mas logo no primeiro volume, no capítulo, O que é desencanto, já está exibido como efeito ditado da verdade das verdades, como as verdades racionais são reveladas. De modo que, quem não tem pleno conhecimento dessa metodologia de comunicação racional, jamais vai conseguir obter o correto saber racional, que está nas páginas brilhantes do universo em desencanto. Vão ler, reler e tornar a reler inúmeras vezes, mas não vão conseguir sair do saber primário, que é o saber que se tem da cultura racional, quando se lê os livros, sem levar em conta como os assuntos racionais estão disponibilizados, principalmente, inicialmente. Aí não avançam para o correto saber da cultura racional, só ficam mesmo com o saber primário da cultura racional. Porque leem e releem, tudo emendado, tudo misturado, entendendo sempre tudo, repetidamente, na forma primária. Não separando nada, não completando nada, não considerando a psicologia racional, na forma da comunicação da cultura racional. Assim, sem saber e sem levar em conta o redígio do desencanto, sem essas chaves de decodificação do conteúdo racional, o correto saber que se extrai com o correto método de estudo racional não acontecerá. Sem saber disso, sem colocar esse saber na prática do seu estudo, o leitor jamais vai avançar no aprendizado, porque vai ficar sempre preso no labirinto do redígio do desencanto, vai ficar só com o saber primário racional. Aí, por mais anos que tenha de leitura, por mais vezes que tenha relido os 1000 livros racionais, ainda assim, se manterá no primarismo, entendendo alhos por bugalhos, quer dizer, sem ter o correto saber racional. Que tristeza! E veja bem, aqui ninguém está inventando nada, ninguém está criando nada, nada disso. O que aí está, é o que está nos livros, exatamente como está lá, orientando todos como podem avançar para o correto saber racional. Mas como ninguém alcançou isso, como ninguém foi capaz de entender isso, essas orientações que estão na própria cultura racional, orientando todos como devem estudar a cultura racional, para se obter o correto saber racional, é que veio João nos destacar e explicar esses pontos, repetidas vezes, por meio das respostas que dava às perguntas que lhe eram feitas. E esses destaques explicados, sobre a correta metodologia do estudo dos livros Universo em Desencanto, para extrair esse brilhante que lá está, o saber racional, aí estão sendo, esses destaques, mais uma vez propagados no meio racional, para favorecer todos, para alinhar todos, para todos chegarem à mesma conclusão, que é dada pelo correto saber do conhecimento de cultura racional. Então, para que todos tenham condições de extrair o correto saber racional, que está nos livros do mundo racional, todos precisam saber, entender e compreender o que é o redígio do desencanto, saber, entender e compreender o que é o curso supremo do raciocínio. E, principalmente, quais os assuntos sofrem a ação do redígio do desencanto, e quais pontos fundamentais se modificam na progressão das revelações racionais. Porque é só daí, é só por aí, que o brilhante racional, que é o correto saber racional, pode ser garimpado e encontrado dentro dos 1000 livros de cultura racional, e com isso, colocar todos prontos para a vidência racional. Salve! Os assuntos fundamentais da cultura racional. Quais desses assuntos fundamentais sofrem a ação do redígio do desencanto? Sofrer a ação do redígio do desencanto significa que são, de alguma forma, modificados seus sentidos ou definições ao longo dos livros em relação às suas apresentações iniciais. Então se pergunta, quais são os assuntos fundamentais da cultura racional? O ser humano, o assunto mais importante de todos, por ser o ser humano o centro de tudo, por tudo ter sido projetado em função do ser humano e para a realização do propósito da existência humana. O raciocínio, por ser o raciocínio um habitante do mundo racional que dá causa ao ser humano e o vincula à mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior. O racional superior, por ser a fonte suprema geradora da vida, a base e a lógica da vida. O projeto do racional superior para geração, formação, evolução e racionalização das vidas humanas, por estar nisso, a compreensão do propósito racional de nossas existências. A planície racional,
o lugar de origem de todos. A natureza, por ser o poder máximo da deformação, a responsável pela evolução humana e por ser quem faz e desfaz do ser humano, colocando, na geração do ser humano, o vínculo com o mundo racional. MJC, por ser quem disponibilizou a energia racional, aqui na deformação, em forma de conhecimentos racionais nos livros Universo em Desencanto, para a salvação racional da humanidade. A cultura racional, os livros Universo em Desencanto, por serem os meios pelos quais o racional superior arranjou para que a energia racional necessária ao desenvolvimento do raciocínio esteja disponível para todos, ao alcance de todos. As 7 partes, por serem as 7 partes, a fonte das sementes geradoras das vidas humanas, no rosário da vida. As 21 eternidades ou degraus, do histórico da deformação da planície racional e da geração e evolução da humanidade, elementos estes, fundamentais para que a gente venha passar a se conhecer. A justa, força e razão, os 3 poderes da vida, que é o astral inferior, o astral superior e o mundo racional, que equivale ao campo de vida elétrico e magnético, o mediador racional, e a base da vida, o mundo de origem de tudo e de todos, o mundo racional. Os 2 alfabetos de astrologia, por serem regimes de vida importantes para a condução das vidas humanas da melhor maneira possível, aqui na deformação, principalmente o alfabeto de astrologia do astral superior, porque conduziu a primeira humanidade para fora da deformação. As 2 humanidades, por esse histórico de geração e desenvolvimento das 2 humanidades, nos ajudar a entender como chegamos até aqui. O pensamento e a imaginação, por serem a base de entendimento das vidas humanas em seu processo evolucionário natural para chegarem a terem condições de, agora, desenvolverem os seus raciocínios. As causas dos sofrimentos, por informar a todos como tudo se desenvolveu dessa forma infernal, onde todos sofrem sem saber por quê e nem para quê, sofrendo todos, uns mais, outros menos, e outros sendo torturados mesmo, impiedosamente, até por uma vida inteira. Os invisíveis do astral térreo, por serem essas entidades um poder que tem influência direta no comportamento e na vida de todos. As 4 partes racionais do ser humano, por estarem nessas 4 partes racionais, os meios pelos quais a centelha de vida elétrica e magnética, a vida material humana, se transforma em vida, em uma vida eterna racional. A imunização racional, por ser o processo pelo qual o ser humano passa a ser um ser material racional, um ser com a vida e com consciência de um habitante do mundo racional. A vidência racional antes da imunização racional, por ser um poder que ajuda o estudante a ter com quem contar e onde se agarrar, para poder ter forças de chegar ao momento de sua consagração racional. A geografia da deformação, por mostrar que a Terra é o centro desse universo deformado, o centro de concentração da vida em evolução, dentro da deformação. A persistência na leitura sequencial, o redígio do desencanto e o curso supremo do raciocínio, por serem esses os meios pelos quais os estudantes passam a ter os seus raciocínios desenvolvidos e alcançam o correto saber racional. O correto saber racional, por ser esse saber imprescindível, a abertura da vidência racional. O natural da vida, o natural deformado e o verdadeiro natural, por esse saber levar o estudante a compreender o porquê foi formado da forma que aqui está, como sofredor imortal, mas que a vida tem solução, deixando esse estado de natural deformado e passando a ter a forma do verdadeiro natural, que é de vida eterna, habitante do mundo racional. A cultura racional como sendo, como de fato é, uma dádiva do mundo racional, e não um produto comercial, para que chegue ao fim essa vida infernal de doenças, guerras, covardias e torturas, corrupção, sofrimentos, matanças, envelhecimentos e mortes, por estar nesse reconhecimento, o trato correto e sem máculas, na produção e distribuição dos livros Universo em Desencanto. Salve! A fase de transição. Porque as coisas ainda estão ruins como estão, uma vez que a fase racional entrou em 1935. Porque entrou a fase racional, mas em respeito às ordens naturais das coisas, tem esse período de transição. E nesse período, toda a regência,
e toda a soberania sobre a humanidade ainda está por conta da natureza. Então a gente lê nos livros sobre a grandiosidade da fase racional, sobre o desencanto da humanidade, que é o desenvolvimento e funcionamento do raciocínio, mas na realidade, as coisas são outras. Porque segue a natureza em suas ações de liquidação. De modo que a gente anseia por melhorias no Brasil e no mundo, por já termos muito tempo nesse processo de mudança, de uma fase para outra. Mas as coisas continuam se agravando, piorando, porque com o magnetismo atuante, tudo vai de pior para pior, se liquidando. Porque acabou a fase do progresso material, acabou o progresso do pensamento, acabou o progresso da vida com a regência da natureza. E tudo estava para ser mais uma vez destruído pela dona da deformação, por isso veio a fase racional. Veio a fase racional para embargar essa liquidação com efetivação do terceiro ciclo da vida. Assim veio a fase racional, mas como tem o respeito do mundo racional para com a natureza, tem essa fase de transição. Transitando da regência da natureza, para a regência racional. Que nesse respeito, teve e tem, os milhares de pedidos do racional superior à natureza, para que nessa fase de transição, alivie os tormentos e liquidação dos seus filhos, levando aos seus filhos o conhecimento para a sua racionalização. Então, a natureza em sua soberania, faz o que aí está fazendo, e o mundo racional observando tudo, e aguardando a natureza levar a cultura racional para toda a sua humanidade. Porque estamos no momento de transição, que neste momento, tem o respeito total à soberania da natureza no governo e trato com os seus feitos. Por isso que as coisas ainda assim estão, porque se a natureza quiser ela faz, mas se não quiser, ela não faz. Assim, enquanto tarda o mundo racional em trazer o segmento da evolução da fase racional para a humanidade, vamos vendo o que aí está se passando, tudo piorando, adoecendo, e se destruindo, cada vez mais, sem solução. Porque a solução está no funcionamento do raciocínio, está na imunização racional da humanidade. Sendo isso, o segmento, a efetivação, e a evolução da fase racional. Porque a fase racional veio, ligou os dois mundos em um só, vindo assim, a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Com isso vieram os pioneiros que seguiram as orientações racionais, de ler, reler e estudar todos os livros, na sequência, sem pular nenhum. E assim foi feito, mas nisso se estagnou. Porque quem deveria prover a continuidade da fase racional se calou. Ficando tão somente as cobranças da natureza, o enfraquecimento, o secamento do pensamento, e a liquidação dos pensadores em andamento. Porque quem deveria prover o progresso racional, em meio à humanidade, se calou. E calou a natureza, neste período de transição, que tão respeitosamente foi plenamente concedido para ela, pelo mundo racional. Então, calou o mundo racional, esperando a natureza atender seus pedidos feitos, e registrados na cultura racional, e que por sua vez, também não fez mais nada, ou nada demais, em favor da racionalização da humanidade. Porque para o mundo racional, tem a hora certa de fazer as coisas racionais acontecerem, que a hora certa para o mundo racional, não é, com certeza, a hora certa para a humanidade. Porque para a humanidade sofredora e mortal, essa hora é para ontem, foi para muito tempo atrás, porque os sofrimentos e as mortes, como se diz, não fazem graça para ninguém rir. Então segue a humanidade apodrecendo nas garras do magnetismo, porque amadureceu, mas não foi dada a ela, uma forma de continuação. E os pioneiros que encontraram a fórmula de continuação, que é a cultura racional, aí estão aguardando a boa vontade do mundo racional, em dar para esses pioneiros, a vidência racional, para pelo menos, poderem saber como se conduzirem, em meio a esse caos de degeneração generalizada, tendo com quem contar e onde se agarrar, até que lhes chegue a imunização racional. Então tem esses momentos angustiosos, e essa angústia em muitos dos estudantes, que estão vendo tudo o que se passa na vida, pelo mundo todo, esse caos que se abate por sobre todos, e sem nada de bom acontecer, mesmo após, quase um século de fase racional. E mais angustioso ainda, para os pioneiros, é ver o tempo trazendo a sua própria liquidação. Assim sentem, os que já há décadas, deixaram a juventude, mas que aí estão firmes, com os livros nas mãos. De modo que, só nos resta mesmo essa alternativa, nessa fase de transição, a de aprendermos todos os dias, cada vez mais, para virmos a saber corretamente da cultura racional, para que esse saber nos apronte, para virmos a ter, a tão esperada vidência racional,
prometida logo nos primeiros livros de cultura racional, quando assim o mundo racional desejar. Então vamos tendo mais paciência do que já tivemos até então, e vamos seguir fazendo a parte que nos cabe, que é saber corretamente de todos os assuntos racionais, para seguirmos nos aproximando e nos ligando aos nossos raciocínios, que é quem tem tudo para nos dar, quando a hora chegar. Salve! O propósito racional. A forma como o racional superior relata a origem da humanidade, a sua geração, evolução e solução, não é linear, não é direta, é dosada, progressiva e explicada muitas vezes de forma entremeada, entremeando um assunto com outro. Que nisso está a grande dificuldade que todos temos em entender corretamente os assuntos racionais. Porque para o correto entendimento dos assuntos fundamentais da existência humana, a sua origem, sua geração, sua evolução e sua racionalização, o estudante precisa saber disso, saber dessa forma peculiar de como esses assuntos nos são comunicados. Sabendo disso, sabedor disso na relida, o estudante vai alinhando, vai desentremeando e completando os assuntos racionais, vindo daí, o correto saber racional, o correto entendimento dos pontos fundamentais sobre nossa existência aqui nesse chão, nossa evolução, e agora, a nossa ligação aos nossos raciocínios. Que, em resumo, é sabermos clara e objetivamente do propósito de termos vindo à existência. E qual é o propósito de termos vindo a existir nessa deformação racional? Nesse universo material elétrico e magnético. O propósito é de nos tornarmos vidas eternas racionais, o propósito é de nos tornarmos habitantes do mundo racional. Porque veio a deformação de uma parte da planície racional, que é de onde os habitantes do mundo racional são feitos. Daí, veio o projeto do racional superior, para que uma forma de vida pudesse ser gerada na deformação dessa parte, para que com a sua evolução, através do tempo, pudesse tomar a forma das vidas que ele faz a partir da planície racional, em seu estado original. Então, o racional superior fez, e faz habitantes do mundo racional, a partir da massa cósmica pura, limpa e perfeita, que é a planície racional, em seu estado original. Mas, como houve a deformação de uma parte da planície racional, nesse conteúdo deformado material, os habitantes do mundo racional não puderam mais ser gerados dessa parte, porque essa parte da planície racional desceu, se transformou e perdeu a sua pureza racional, pureza da qual os habitantes do mundo racional são gerados. Por isso, veio esse projeto de vida humana, uma vida deformada, uma centelha de vida material elétrica e magnética, mas com as propriedades naturais e racionais de se disforminizar e vir a se tornar uma vida eterna racional. E essas vidas eternas racionais, em que se tornarão as vidas humanas, são as mesmas formas de vidas que são feitas pelo racional superior, lá no mundo racional, a partir da planície racional em seu estado natural. Sendo esse, o propósito do racional superior para os seres humanos, em seu projeto de vida, para serem feitas, mesmo na deformação da planície racional, vidas racionais. Sendo esse, o propósito da existência humana, se tornar uma vida eterna racional, para depois vir a ter seu corpo de pureza, e se tornar então, um novo habitante do mundo racional. Então, desentremeando, completando e alinhando os assuntos racionais, todos chegam a essa mesma conclusão. E chegando a essa conclusão, acabam as muitas dificuldades que o estudante tem em entender e compreender a cultura racional. Porque o conhecimento que estava codificado pelo redígio do desencanto foi decodificado pelo estudo do curso supremo do raciocínio. Aí todos bem, muito bem, porque estão obtendo o correto saber racional. Assim, todos entendendo e compreendendo tudo certinho, e ficando prontos para a vidência racional. Salve!